paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu louvo e agradeço a Deus por mais um dia, pela rica e infinita misericórdia do Senhor, por mais esse dia e pela presença de Cristo sobre as nossas vidas. Eu já quero te pedir que, se você não for inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você deixe seu comentário, que você curte e que você compartilhe para que mais vidas possam ser abençoadas. Aceita um café? Eu já quero deixar uma palavra para o teu coração. A palavra do Senhor no livro de Números, no seu capítulo 12, e o seu versículo 1, nos diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cozida, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cozida. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era um homem de Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e os ambos saíram. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar com o meu servo contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Meu Deus, que palavra forte. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Miriam e Arão agora começam a questionar, dizendo que Moisés achava que Deus falava só com ele, mas que Deus falava com os dois também. O interessante é que Deus viu essa conversa e tomou a dor de Moisés, ainda Moisés nem ouvindo o que eles tinham falado, e se pôs a descer sobre uma coluna de nuvem para repreendê-los e castigar Miriam. E eu já quero abrir uma reflexão em cima dessa palavra. O quão é perigoso nós se levantar para falar de alguém que fala em nome de Deus. O quanto é perigoso nós se levantar de falar do ungido de Deus. Porque muitas vezes, quando proclamamos para falar de alguém que fala em nome do Senhor, achamos que temos autoridade de falar, porque afinal Deus também fala conosco. E foi desta maneira que Miriam falou para Arão. Como assim? Deus também fala conosco, não é só com ele que fala. Mas o que Deus tinha em particular com Moisés não era o que Deus tinha com Miriam e com Arão. E muitas vezes o que Deus tem com alguns profetas não é o que Deus tem comigo e nem com você. Eu quero dizer a você que, se você tem proclamado contra um profeta do Senhor, se você tem falado contra o ungido do Senhor, cale-se. Peça perdão ao Senhor, mas não se levante contra aquele que Deus escolheu. Não se levante contra pastores, contra as pastoras, contra missionários, contra evangelistas, contra presbíteros. Não se levanta contra aqueles que Deus colocou de pé para fazer a obra dele. Ainda que por muitas vezes não achamos certo as decisões e a direção que eles tomam, mas o Senhor foi quem escolheu, foi o Senhor quem os chamou, e quando for para ter a correção do Senhor, o próprio Deus irá corrigir. Não permita ficar leprosa como Miriam, porque nos dias de hoje não ficamos mais leprosos, mas acarretamos consequências sobre as nossas vidas quando nós se levantamos contra aquele que Deus escolheu. O interessante é que Deus poderia ter castigado Arão também, mas quem se levantou a se propor contra o homem de Deus, fazendo a cabeça dos outros, foi Miriam. Foi por isso que o castigo veio sobre a vida dela. Não se levante para se opor contra alguém que leva o Evangelho de Cristo, contra alguém que faz a vontade de Deus. Não se levante, somente ore ao Senhor e diga: Deus, não me deixa ver coisas a qual eu não posso mudar, mas o Senhor pode entrar com providência. Não se sinta indignado, como Miriam se sentiu, achando que ele estava errado. Porque muitas vezes o que é errado aos nossos olhos é certo aos olhos de Deus. Decisões a qual que nós não concordamos, Deus está concordando com aquela pessoa. Então aprenda com o erro de Miriam. Não se levante e não se indigne contra aquele que Deus escolheu. Amém? Vamos fazer a nossa oração da manhã. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra.
Eu te louvo e te agradeço por esse ensinamento, Senhor, papai, extraordinário sobre a nossa vida. Papai, não nos façamos, Senhor, ser como Miriam, mas que nós entendemos, Senhor, que tudo é feito, Senhor, papai, conforme o teu querer, tua vontade. Ó Deus eterno, Deus amado, nos amplia a nossa visão, para que nós não contendamos, Senhor, com aqueles que o Senhor escolheu, mas que os deixamos, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer o teu querer, a tua vontade. E assim eu já te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Fica com essa palavra no teu coração e fica na paz do Senhor Jesus.